Oi, meus irmãos, é hoje. Hoje deu certo, né? Entrar na igreja presbiteriana. O Bruno tá me ajudando pra gente entrar no Face e já no YouTube de uma vez. Ele arrumou um programa que nós estamos instalando e vai ser lindo. A Márcia Marques não atrasou muito hoje, atrasou só nem um segundo. Ô, Zé Jaime de Oliveira. Ô, Jaime, eu vi seu e-mail, a sua mensagem, mas nem ouvi ainda, viu? Mas eu vou ouvir, vou te dar um abraço de longe. Ó, hoje nós vamos falar, meus irmãos. Vocês lembram que ontem eu falei que Paulo e Barnabé, eles foram expulsos lá da Antioquia e Panfilha e foi embora direto para Icônio. Então, quando eles estavam pregando o evangelho naquela região de Antioquia, aí eles foram expulsos de Antioquia e foram baixar lá em Icônio. Então, eu vou mandar de novo a orientação para você. Lembra que Antioquia da Síria é lá no Pernambuco, dentro do mapa do Brasil, para você ter uma noção? Então, aí Antioquia era mais ou menos, a outra Antioquia era mais ou menos lá no Amazonas. Agora eles descem um pouco, mais ou menos pro Piauí, tá certo? Então eles estão lá no Piauí agora, que chama Icônio. Ô, Ângelo, tá bom, meu amado? Tudo bem, Denise? Tá bom, né? Graças a Deus. Então hoje, eles estão agora em Antioquia, e eles pregaram o evangelho em Antioquia, e o povo ficou bravo, o povo não gostou, o povo mandou ele embora. Aí ele sacudiu a poeira e foi embora para Icônio. E os discípulos, eles ficaram muito alegres, Ana Maria, eles ficaram maravilhosos. Oi, Bruno, tá bom, Bruno? Então, quando a gente olha que eles desceram para Icônio, viu, Lucas? O que aconteceu? Chegando em Icônio, eles começaram a pregar o evangelho. Lembra bem, eles saíram de Antioquia, foram expulsos de Antioquia porque pregavam o evangelho. Aí eles foram para Icônio, chegaram em Icônio, a primeira coisa que eles foram fazer, pregar o evangelho. Nada segurava essa turma. Aí eles foram pregar o evangelho e eles pregaram o evangelho para os gentios. E os judeus ficaram muito enciumados, sabe, Lucas? Nossa, Lucas Pereira, Lucas Baggio, que beleza, Nayara. Aí, eles começaram a pregar o evangelho para os gentios. E o que os judeus fizeram? Ficaram com ciúmes. Agora eles estão em Icônio, na primeira viagem, depois que eles saíram de Antioquia. Aí eles desceram para Icônio. Lá de Antioquia eles foram expulsos. Agora eles chegaram em Icônio, também serão expulsos daqui a pouco, você vai ver. Eles chegam em Icônio, começam a pregar o evangelho, aí tem sempre a turma do contra quando a gente está pregando o evangelho. Sabia? Sempre tem a turma do contra. Você já viu a turma do contra lá no acampamento? Já viu a turma do contra na música? Já viu a turma do contra no presbitério? Já viu a turma do contra nos departamentos? Sempre tem a turma do contra. Que você não seja da turma do contra. E quem era a turma do contra aqui? Os tais zelosos, os tais cuidadosos, os tais legalistas. É essa turma que estava nesse momento do contra, viu, Henrique? Aí, essa turma do contra eram os judeus incrédulos. Eles ficavam incitando, irritando os gentios. Para quê? Para os gentios ficarem contra também e não ouvirem o evangelho. Porque aqui os gregos estavam ouvindo o evangelho. O pessoal estava aprendendo demais. Aí o que aconteceu? Você pode observar que no versículo 3, o povo ficou dividido. O povo estava crendo no evangelho, mas aí chegaram os judeus, aqueles a turma do contra, e ficou botando caraminhola na cabeça dos gentios, então os gentios se dividiram. Ficou uma turma seguindo os judeus e ficou uma turma acreditando em Barnabé e Paulo.
Estamos na primeira viagem. E aí, você pode observar no versículo 5 que eles resolveram apedrejar o apóstolo Paulo. Você já imaginou, meu irmão? Eles saíram de Antioquia por causa de quê? Porque eles foram expulsos. Agora eles vieram para Icônio. O que a turma está querendo? Apedrejar o apóstolo Paulo e apedrejar o coleguinha dele, que chama Barnabé. Aí, se você observar, eles fugiram, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles fugiram novamente, e agora eles foram e pregaram novamente. Pode olhar no versículo 6. Eles foram para Listra e depois foi para Derbe. E a hora que eles fugiram de Icônio, chegaram em Listra, eles já começaram a evangelizar de novo. Não, o negócio deles era brincadeira, parecia que eles queriam sofrer mesmo, né? Chegaram de um lugar para o outro e eles eram expulsos, porque o povo se convertia, mas tinha a turma do contra. É o diabo mesmo, né? Então, Listra, o que aconteceu em Listra? O apóstolo Paulo, chegando em Listra, ele viu um cara aleijado, no versículo 8 do capítulo 14 de Atos, capítulo 14 de Atos, versículo 8, ele viu um cara aleijado lá, e pegou o cara aleijado, e falou, vou curar esse caboclo aí. E a Bíblia fala que ele era aleijado desde o nascimento, ele já nasceu aleijado. Aí, esse homem ouviu falar de Paulo, aí Paulo fixou os olhos no aleijado. O Paulo fixou o olhar no aleijado. Isto lá em Listra, e todo mundo vendo, ele acabou de sair fugido de Icônio, e agora ele chega Nogueira, e começa a olhar nos olhos do aleijado. Então disse Paulo em alta voz para o aleijado, apruma aí, caboclo, fica em pé, apruma, fica aleijado não, levanta. E diz o texto que ele saltou e passou a andar. Olha só, chegaram em Listra, fugido de Icônio. A hora que chegaram em Listra, já fizeram uma cura e todo mundo ficou abismado, querendo. E aí eles diziam, quando o apóstolo Paulo fez isso, lá naquela região tinha um templo de Júpiter, que ficava em frente à cidade de Listra, o templo de Júpiter. Aí quando o apóstolo Paulo fez esse milagre no aleijado, o povo falou assim, os deuses de Júpiter e de Mercúrio vieram para a terra e eles estão fazendo cura. E aí eles foram buscar animais para sacrificar para os deuses, Paulo e Barnabé. Você entendeu a necessidade do povo? Paulo curou em nome de Jesus, mas eles, como eram acostumados com Júpiter, o templo de Júpiter, eles botaram o nome de Júpiter em Barnabé e botaram o nome de Mercúrio em apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo e Barnabé ficou sabendo, sabe, Ione, que o povo estava querendo adorar como se eles fossem deuses, só porque ele fez uma cura. Aqui eu vou contar um negócio, eu vou abrir um parêntese. Sabe uma coisa que Deus faz? Filipe estava pregando para multidões. Aí quando ele estava pregando para multidões, sabe, Ofélia? Deus falou para ele, você está ficando importante, eu vou mandar você para o deserto, você vai pregar só para uma pessoa, para o eunuco. Então, cuidado com a vaidade. Ore para o povo não ficar vaidoso. Ore para o pastor não ficar vaidoso. Se você for líder da igreja, cuidado para não ficar vaidoso. A vaidade é que consome a gente, a vaidade é que destrói a gente. Olha só, o apóstolo Paulo agora sendo elevado à estatura de Deus. O apóstolo Paulo sendo elevado à estatura de Deus. Então, se ele quisesse moral, se ele quisesse ficar bem visto, ele podia ter aceito. Mas o negócio dele não era com aquele povo, era com Deus. Aí, o que o apóstolo Paulo e o Barnabé fizeram? Eles foram lá, tiraram a roupa, rasgaram e falaram, pelo amor de Deus, nós somos comedor de arroz e feijão igual vocês. Nós também somos homens, nós não somos Mercúrio e Júpiter, coisa nenhuma.
Vocês estão malucos, nós fizemos isso. Aí eles pregaram para eles, contaram a história de Jesus, e você pode olhar nos versículos 11, 12, 13, o 14, o 15, o 16, tudo isso. Paulo está contando, viu, Niete? Paulo está contando para eles com Barnabé que aquilo que eles fizeram curando o aleijado, não foi porque eles eram Mercúrio e Júpiter, mas foi porque eles conhecem o Deus verdadeiro, o Deus maravilhoso, o Deus de Davi. E aí começou a pregar para eles, que você vai olhar aqui, né, Boris? Você olhando, você vai descobrir que eles então falaram que não façam isso, porque o sacerdote de Júpiter, olha só como é curiosa a vida. Geralmente a gente chega nos lugares, a gente tem oposição. Aqui o diabo armou uma cilada. O sacerdote de Júpiter, em vez de ficar oposição de Paulo e Barnabé, ele, juntamente com o povo, elevou esses dois servos de Deus à estatura de Deus. Então, em vez de ser perseguição aqui, veio a arrogância, veio a vaidade. Só que Paulo e Barnabé não entraram na primeira viagem nesta cilada deles. Aí, se você observar, depois que eles falaram, parem, nós somos homens como vocês, nós fizemos isso em nome de Jesus. E ele conta cada coisa linda. Olha só, eu vou ler o versículo 15, eu não aguento, é rapidinho. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais a Deus. Olha só, o apóstolo Paulo falou, larga Júpiter, converta a Deus, esse Deus é que fez esse milagre. E aí, fala assim, é esse evangelho que nós estamos anunciando, converta ao Deus vivo. E aí no versículo 15 ainda fala assim, esse Deus vivo é o que fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez tudo que tem, o qual de geração em geração é o mesmo Deus. Você entendeu isso, minha irmã Ivanilde? Olha que coisa linda, maravilhosa. Então eu queria que você, quando o diabo falar que você está demais, que você é Júpiter, que você é Mercúrio, rasga a roupa, coma pó e fala que é Deus que é grandioso, Deus é que sabe, Deus é que é maravilhoso, e nós somos comedor de arroz, feijão e farinha e pimenta. Tá bom? Nós não somos nada. Eu fico tão preocupado porque eu sou pastor. Tem gente que acha que a oração do pastor é mais forte do que a do crente. Eu fico preocupado. Pastor, o senhor ora que a oração do senhor é forte. É forte nada, irmão. Tem irmão na igreja que ora com muito mais propriedade do que o pastor. Pastor é comedor de arroz e feijão. É que nós fomos catequizados pelos jesuítas. E naquela época, quem mandava era o clero tinha poder. Agora o sacerdócio é universal. Todo mundo pode chegar diante de Deus e orar, viu? Fica pensando que o pastor é Júpiter ou Mercúrio, não. Bom, eu quero terminar. Diz assim no versículo 18, que mesmo assim, os judeus de Antioquia que expulsaram Paulo, os de Icônio também que expulsaram Paulo, eles vieram e por causa disso, eles apedrejaram o apóstolo Paulo, jogaram fora da cidade e entenderam que o apóstolo Paulo estava morto. O apóstolo Paulo, ele fez tanto mal, né? Para Listra, ele curou um aleijado, ensinou o povo sobre Deus, mas os judeus vaidosos e a turma do contra foram lá, levaram o apóstolo Paulo para fora da cidade e apedrejaram ele. E aí diz que eles tiveram, tem os detalhes aqui no verso 19, que os que sobreviveram àquela briga lá, levantaram Paulo, e Paulo com Barnabé foram um pouquinho mais para baixo, eles foram agora para Derbe. Aí eles não estão no Piauí? Eles desceram ali, mas um pouquinho só, talvez para
na beirada, porque Piauí é muito grande, né? Vocês já viram o tamanho de Piauí? Ele é maior que muitos países sozinho. Então eles desceram mais um pouquinho para dentro de Piauí mesmo, que chama Derbe. Então veja bem, Antioquia, depois Icônio, Listra, Derbe. Depois de Derbe eles vão voltar. Mas então eles chegaram em Derbe agora. E quando eles chegaram em Derbe, tem algumas coisas aqui para a gente terminar. No versículo 21, fala que eles chegaram em Derbe, foram para a sinagoga e começaram a pregar o evangelho. Esses caras não tinham jeito, nada segurava eles. Eles chegaram em Derbe, já levaram pancada em Antioquia, levaram um couro, uma surra em Icônio, aí foi apedrejado, quase morreu em Listra, agora chegou em Derbe e foi pregar o evangelho de novo. Ah, me ajuda aí, ué. Sabe o que é que eu quero abrir um parêntese? Você já pensou se os crentes nossos, se eu fosse assim? Geralmente, o que o apóstolo Paulo e o Barnabé podiam falar? Ah, Senhor, nós estamos aqui te servindo e o Senhor deixa esse povo machucar a gente? Que Deus é o Senhor, eu vou mudar de Deus, ou então eu não vou trabalhar mais daquele jeito, eu sofro muito, os irmãos não estão me dando apoio. Eles não tinham nada disso, viu, irmãos? Eles queriam servir a Deus. Levava pancada, os homens expulsavam eles chegavam lá pregando o evangelho. Por que isso? Por que era assim? É porque o compromisso deles era com Deus. E aí eles voltaram depois que eles pregaram em Derbe. Lá em Derbe não aconteceu nada. Eles voltaram para Listra, depois foram para Icônio e depois foram para Antioquia. Você viu? Ele voltou para Antioquia, lá para o Amazonas. O verso 22 fala que eles foram, incentivavam os discípulos a não retroagirem. Discípulos, nós sofremos, nós apanhamos, porque os discípulos estavam com medo. Poxa vida, seguir esse Jesus aí é fria. Aí o apóstolo Paulo e o Barnabé falavam, não é não, fica firme, não retroajam, confie em Deus. É com tribulação que nos importa entrar nos céus. O apóstolo Paulo falava para eles, é com tribulação que nos importa entrar nos céus. Aí o versículo 23 fala que eles começaram a organizar as igrejas. Aí no versículo 23 fala que eles estavam elegendo presbíteros, eles oravam com os presbíteros, jejuavam, impunham as mãos, e eles pregaram também em Perge e na Atália. Eles desceram um pouco, de Antioquia eles desceram, pregaram em Perge, pregaram numa cidade, num lugar também chamado Atália. No verso 26, eles voltaram para Antioquia da Síria, lá no Pernambuco. O que eles fizeram na Antioquia da Síria? Eles prestaram contas aos irmãos. Vocês lembram que foram lá na Antioquia da Síria, que os irmãos, o Espírito Santo mandou separar 2 para eles evangelizarem? Aí Barnabé e Paulo voltaram e contaram para eles, prestando contas do que havia acontecido. Então eles prestaram contas e eles, segundo o texto, eles ficaram lá por muito tempo, no versículo 28. Agora, amanhã nós vamos ver sobre problemas teológicos. A igreja não sossega, tem que arrumar problema. O inferno! Agora os judeus queriam que os gentios se circuncidassem. E amanhã nós vamos estudar isso, tá bom? Por hoje é só. Deus te abençoe, Deus me abençoe, Deus cuide de nós, Deus nos proteja a nossa vida, proteja os nossos irmãos, os médicos, os enfermeiros, os faxineiros, os motoristas de ambulância, os familiares desse povo que está sofrendo. Os meninos têm vergonha e medo de voltar para casa porque não sabem o que vai acontecer, viu, Juliana? Vamos orar para Deus cuidar de todos nós, para cuidar da nossa família e nos dar sempre o melhor desta terra. É em nome de Jesus que nós oramos. Um beijo de longe, um sorriso de longe e um abraço de longe. Deus o abençoe. Amém.